Você já passou por aquele momento em que, depois de tanto esforço, tanta dedicação e horas de trabalho, parece que nada está dando certo? O corpo pede descanso, a mente grita por desistência e as circunstâncias ao redor parecem se unir contra você. Esse é o ponto crítico, o limiar que separa os que realmente conquistam dos que ficam pelo caminho. E sabe qual é a grande verdade? É justamente aí, nesse instante de maior esgotamento, que a vida começa a testar se você realmente merece o que tanto sonhou. Muita gente desiste nesse exato ponto. Eles acham que o esforço foi em vão, que todo o planejamento e dedicação não trouxeram resultados. Mas a vida não é um jogo de recompensas rápidas, ela funciona como uma maratona. Os primeiros quilômetros podem até parecer fáceis, mas é no meio da corrida, quando a exaustão bate e a mente começa a dizer, chega, que o verdadeiro campeão se revela. O sucesso exige essa capacidade de continuar, mesmo quando tudo em você pede para parar. O que acontece é que nossa mente, em momentos de desgaste, cria armadilhas. Ela nos convence de que nada do que estamos fazendo vale a pena. Ela sussurra que talvez não seja o caminho certo, que não temos talento suficiente, que as coisas nunca vão mudar. Mas essa é apenas a voz do medo, da fraqueza, da dúvida tentando tomar conta. Se você se rende a essa voz, tudo o que construiu até agora se perde. Mas se você respira fundo, encontra uma força que talvez nem sabia que tinha, e dá mais um passo, só mais um, é aí que o jogo muda. Imagine um minerador que cava por dias em busca de ouro. Ele já está cansado, coberto de poeira, desanimado porque até agora não encontrou nada. Então, em um surto de frustração, ele larga a picareta e vai embora. O que ele não sabia é que se tivesse cavado apenas mais 1 metro, teria encontrado a mina mais rica da região. Essa é a metáfora perfeita para a vida. Muitas vezes, você está a um passo da vitória e pensa em desistir. Mas é justamente ali, no limite da sua resistência, que o milagre começa a acontecer. A vida sempre vai testar você. Vai colocar obstáculos, atrasos, frustrações e até dores físicas e emocionais para ver se você realmente está comprometido com o seu sonho. Mas entenda uma coisa, esses testes não são sinais de que você deve parar. Pelo contrário, são a prova de que você está chegando perto. Quanto mais difícil fica, mais próximo você está da sua grande conquista. É como a escuridão da madrugada. É sempre mais intensa pouco antes do nascer do sol. Olhe para trás e pense em quantas coisas você já venceu. Quantos momentos você acreditou que não daria conta e mesmo assim conseguiu. Todos nós temos um histórico de superação, mas muitas vezes esquecemos disso quando estamos diante de um novo desafio. Você já tem provas vivas de que é capaz. O que falta agora não é força, porque ela está em você. O que falta é lembrar que esse esgotamento é apenas um estágio, não o fim da jornada. E o mais incrível é que, depois que você atravessa essa barreira, depois que você diz para si mesmo eu não vou desistir, algo mágico acontece. A clareza vem, as oportunidades começam a surgir, e você percebe que tudo aquilo que parecia impossível, na verdade, estava apenas esperando a sua persistência para se revelar. É como se o universo dissesse, agora sim, você mostrou que está pronto. Aqui está a sua recompensa, mas não pense que isso é fácil. Não é. Requer disciplina, coragem e, acima de tudo, fé. Fé em si mesmo. Fé no processo e fé no resultado que ainda não existe, mas que está se formando cada vez que você escolhe continuar. Então, quando o cansaço bater e você sentir que não pode mais, lembre-se, esse é o sinal de que você está avançando. Ninguém chega longe sem sentir dor, sem enfrentar noites mal dormidas, sem conviver com a dúvida. Mas todos os grandes vencedores aprenderam a usar esse momento como combustível, não como desculpa. Você pode estar se sentindo derrotado agora, mas dentro de você existe uma força adormecida. Essa força se revela quando você decide dar mais um passo, mesmo sem forças, mesmo sem vontade. O segredo não é sentir-se sempre motivado, mas estar comprometido bastante para agir mesmo quando a motivação desaparece. E aqui está algo poderoso para você levar. O sucesso não vem para os que começam fortes, mas para os que terminam firmes. O ponto em que você pensa em desistir é o mesmo ponto em que muitos já desistiram. É aí que a vida separa os que vão conquistar dos que vão apenas sonhar. Por isso, não permita que sua mente e seu corpo nesse estado de esgotamento comandem suas decisões. Respire, ajuste seu foco e dê mais um passo, depois outro. E outro. Você vai perceber que de repente a maré vira, as coisas começam a se encaixar e o que parecia impossível se torna parte da sua nova realidade. Esse é o poder da persistência. Esse é o segredo de quem chega ao topo. Não é ser mais inteligente, mais talentoso ou mais sortudo. É simplesmente não desistir quando todos os sinais parecem dizer que acabou. Falando sobre aquele ponto crítico em que o cansaço e a dúvida tentam te fazer desistir. Agora é hora de entender o que realmente acontece quando você escolhe seguir adiante, mesmo quando tudo parece estar contra você. Você já percebeu que as maiores histórias de superação da humanidade nasceram justamente da dor,
da exaustão e da quase desistência. Pessoas que hoje são admiradas e lembradas não são aquelas que nunca caíram, mas aquelas que, diante da queda, decidiram levantar uma vez mais. É isso que diferencia os que escrevem sua própria história daqueles que se perdem no caminho. A capacidade de enxergar além do momento de dor e caminhar com fé em direção ao resultado. Quando você está cansado, a sua mente vai tentar negociar com você. Ela vai dizer: hoje não precisa, você já fez bastante. Não vai fazer diferença parar agora. Mas a verdade é que são justamente nesses momentos que você constrói a sua identidade, porque o mundo não vê apenas os seus resultados, ele vê quem você se torna no processo. E cada vez que você resiste à tentação de desistir, você está fortalecendo algo muito mais poderoso do que um objetivo. Está fortalecendo o seu caráter. Imagine que a vida é uma longa estrada. No início, você caminha cheio de energia, acreditando que tudo será fácil. Mas conforme os quilômetros aumentam, o peso começa a se acumular. É aí que muitos param, sentam na beira da estrada e dizem: isso não é para mim. Mas há aqueles que continuam, mesmo com dores, mesmo sem forças. E ao final da estrada, quando eles chegam, descobrem que tudo valeu a pena. Eles entendem que o cansaço era apenas um teste, que a dor era apenas uma fase e que o prêmio da vitória sempre foi reservado para quem não abre mão do caminho. A vida sempre vai tentar te sabotar quando você está prestes a conquistar algo. É como se fosse uma última barreira, uma última porta que só se abre com a chave da persistência. Se você recuar, essa porta nunca se abrirá. Mas, se você empurrar mesmo sem forças, ela se abre e revela um cenário muito maior do que você imaginava. E aqui está uma verdade que poucos falam. Você nunca saberá o quão forte realmente é até ser testado ao extremo. É no momento de maior dor que você descobre que dentro de você há uma reserva de energia, de coragem e de fé que você jamais imaginou possuir. É como se a vida escondesse essa força, esperando para ver se você realmente precisa dela. E quando você chega ao ponto de quase desistir, é nesse instante que essa força desperta e transforma o impossível em realidade. Quantos sonhos foram abandonados às portas da realização? Quantas histórias poderiam ter mudado o mundo, mas ficaram pelo caminho porque alguém acreditou que não valia a pena insistir? Talvez você mesmo já tenha deixado algo para trás e hoje carrega essa sensação de arrependimento. Por isso, não permita que a sua atual batalha se transforme em mais uma história de desistência. Acredite. O tempo, a dedicação e o esforço nunca são em vão. Cada passo que você deu até aqui construiu uma base sólida. Mesmo que você não veja ainda os resultados, o terreno já foi preparado. É como plantar uma semente. Durante meses você não vê nada, apenas a terra seca. Mas por baixo a raiz está se fortalecendo, criando sustentação para que, quando a planta nascer, ela seja capaz de crescer firme e saudável. O mesmo acontece com os seus sonhos. O fato de você não ver ainda não significa que não esteja acontecendo. E quando você atravessa essa fase de dor e esgotamento, você sai do outro lado transformado, mais forte, mais confiante, mais preparado. Porque a vitória não é apenas sobre o mundo externo. É sobre você mesmo. Vencer o cansaço, vencer a dúvida, vencer a vontade de desistir. Isso é o que realmente te torna imparável. Então, quando essa voz surgir dentro de você dizendo pare, lembre-se de que ela não é o seu limite real. É apenas um reflexo momentâneo da sua mente tentando te proteger do desconforto. Mas o desconforto é o preço da evolução. É o caminho estreito que leva ao extraordinário. E aqui está a parte mais bonita. Quando você não desiste, você inspira outras pessoas. Alguém está olhando para você, alguém que talvez esteja no limite também, e ao ver sua persistência, encontra forças para não parar. A sua vitória não é apenas sua. Ela se torna uma luz no caminho de quem também precisa acreditar que é possível. Agora respire fundo e olhe para dentro de si. Você já percorreu tanto caminho, já enfrentou tanto até chegar aqui. Será que vale a pena jogar tudo fora por causa do cansaço momentâneo? Será que não vale mais a pena usar essa dor como prova de que você está crescendo? O futuro que você deseja está logo à frente. Não se permita parar. Continue, mesmo sem forças. Porque é nesse passo extra que você descobrirá a grande virada. E quando você chegar lá, vai olhar para trás e perceber que tudo fez sentido. A dor, o cansaço, a dúvida, tudo foi apenas preparação para te mostrar que você era muito mais forte do que imaginava. Então, se você está pensando em desistir, pare por um momento e responda a si mesmo. Por que começou? Qual era o seu sonho? Qual era o seu propósito? Porque esse propósito ainda está vivo, esperando por você. Não desista agora, não quando você está tão perto, porque o extraordinário acontece exatamente depois que você pensa em parar. E eu quero encerrar essa mensagem deixando algo no seu coração.
Nunca esqueça que você não está sozinho nessa caminhada. Há pessoas que acreditam em você, há um propósito maior que sustenta seus passos. E há uma força dentro de você que só precisa ser despertada. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários, esse vídeo falou com você de alguma forma? Te ajudou a encontrar forças para continuar? Quero saber, porque a sua experiência também pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento. E lembre-se, esse é apenas mais um capítulo da sua história. Continue acompanhando os próximos vídeos do canal, porque juntos vamos construir uma jornada de superação, vitória e transformação.